Hoje é sábado, 15 de dezembro. O cronista pretendia descansar, tocar um pouquinho, ir à piscina e ficar um pouco mais com a família. Acorda de manhã, lê o jornal Estado de São Paulo e percebe uma grande falha no Estadão. Alguém colocou uma crase onde não poderia haver a crase. Este cronista é viciado em crases e vai deixar ao Estadão o trabalho de, como na teia de Penélope, encontrar essa crase errada. A imaculabilidade é o pressuposto do Brasil moderno. Não se pode errar, não se pode pecar e não se pode colocar uma crase a mais no jornal que este cronista lê. O escriba pode errar, o jornal não pode. E vamos principiar hoje porque esta manifestação esdrúxula deste articulista vetusto, o presidente Temer, amigo deste escriba, embora ele não saiba. O presidente Temer resolveu se adiantar a Flávio Bolsonaro. E ele, Temer, vai dar Batiste de presente para a Itália. Para a Itália, que ainda tem saudade deste hino aqui, ó. É estilizado o hino nacional italiano fasciste, o hino de Mussolini. A Itália hoje é governada pela extrema-direita. Não se diga que este articulista é de esquerda, não. Este memorialista é um romântico. É um fabulador que crê na liberdade, que acredita na manifestação de vontade do povo, sem a ameaça das armas e das baionetas por trás. Já se vai ver porque Temer se adiantou ao menino de Bolsonaro e manda Batiste de presente de Natal para os italianos. Por que o fez? Para se adiantar, para cumprir uma missão. Porque o ministro Fux revogou esta liminar antes do Natal. Poderia fazê-lo depois, poderia dar um tempo. O ministro, que é um musicista de mão esquerda, como este pianista de casebre, por que não deixou para depois? E por que o faz agora? É fim de mandato? É enterro de caixão? O que fez o ministro Fux? Isto é psiquiátrico. É coisa para pensarmos o que aconteceu na cabeça de Michel Temer, que era meu amigo, embora ele não o soubesse. Mas o cronista vai demonstrar por que era amigo de Michel Temer e por que o ministro, depois de segurar Batista aqui com uma liminar durante muitos e muitos e muitos meses e anos, por que fez isso? Só os dois sabem. Mas este velho criminalista não gostou nem um pouco disso. Ficou feio. Ficou feio um menino recém-saído da adolescência ter prometido o presente de um homem para os italianos. Prometeu em nome do pai, prometeu em nome do pai. E ficou muito feio. Michel Temer, um defensor da liberdade, em fim de mandato, entregando o cetro, resolveu antes disso ter um comportamento
prisional, porque o seu último ato, ou um dos últimos atos do seu mandato, foi mandar alguém ao ergástulo. E vamos demonstrar daqui a pouquinho, porque num sábado, que é um casual day, dia de descanso, este cronista veio em roupas esportivas para demonstrar a sua tristeza e a sua indignação. Hoje é 15 de dezembro de 2018, em continuação ao hino nacional italiano fascista de Mussolini, dedilhado com imperfeições, porque é um hino muito cheio de complexidade, o escriba não está acostumado a ele. O escriba está acostumado ao hino nacional brasileiro. O cronista vem aqui porque lê que Temer decidiu extraditar Battisti. Este escriba não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, é um romântico. É um moço que cresceu na liberdade e tem a deusa da liberdade, Diana, a deusa da liberdade, Diana, tem a deusa da liberdade como o seu ídolo predileto. Então, o cronista e o atual presidente da República nunca foram muito ligados, não, mas já se encontraram quando jovens, sim, 47 anos, eram jovens os dois. E o cronista olhava Michel Temer e pensava, este gajo ainda há de ser presidente da República. E foi. Os fados assim determinaram. E este escriba gosta de Michel Temer, apesar dos pesares, apesar das perseguições, apesar dos problemas que o presidente tem e há de ter. Gostava dele sim, porque segurou essa bucha dessa presidência da República com muita galhardia. E há de entregar o cetro de comando a um militar reformado do Exército Brasileiro, com toda a sua trupe militarizada. Daí vai Temer e, como um dos últimos atos de mandato dele, entrega alguém à prisão perpétua. Este cronista não tem a mínima ligação com o PT, com o PSDB, com esses partidos, nos quais, inclusive, não acredita, não. Mas tem um profundo sentimento de liberdade, de possibilidade até romântica de proteger os outros, uma espécie de Davi contra Golias, porque este cronista sempre lutou contra o mais forte. O gosto é lutar contra alguém que depende de maior dose de poder. Há de ser assim. Sempre foi assim e há de acontecer assim até a hora em que entregar a alma aos deuses que pairam por aí. E Temer manda Battisti para a Itália. Ele teria cometido vários crimes lá, crimes de natureza política. Nós tivemos os nossos jovens aqui que fizeram uma porção de bobagem. E tivemos uma anistia geral e irrestrita em que nós perdoamos os renitentes, os resistentes, e também alforriamos os militares encarregados daquelas atrocidades que aconteceram quando o Brasil estava sob o domínio da ditadura. Então nós temos a Itália hoje como um país em que vige, predomina a extrema-direita de Mussolini, que está revivendo, está revivescendo na Itália. E temos aqui um governo que sectorialmente é também
de direita. E o nosso povo elegeu um governo de direita. É importante, não é? É importante porque o povo o quis. E não é importante porque estas coisas elas se entremeiam no futuro e se antepõem no equilíbrio necessário à sobrevivência dos povos. Faz parte. O escriba ficou triste com esse presente de Natal. Aliás, antecipou isso ontem, numa outra crônica. Será que Temer vai entregar esse homem tirando a batata da mão do filho de Bolsonaro? Porque a promessa não é do pai, a promessa foi do herdeiro. E promessas de herdeiro os pais costumam cumprir. E Jair Bolsonaro já estava esfregando as mãos para entregar o presente de fim de ano na manjedoura. A Itália, que não é fascista hoje, é de extrema direita, mas isso não significa fascismo qualquer. O escriba fica muito triste com este aceleramento do mandato do presidente Temer, aceleramento para poder praticar este último ato sobre o corpo, sobre a alma de um protegido pela nação. Foi-lhe dado o status de refugiado e foi cassado por Temer após cassação de liminar concomitante, coincidentemente, pelo ministro Fux. Então, em triste comemoração desse ato do presidente Temer, ato que ainda depende de conflito, de contradição, de briga, eventualmente, acidentalmente ou até agressivamente, para evitar que esse homem se vá. Em comemoração a isto, o cronista vai pôr duas músicas, dois hinos, que são hinos de guerra, hinos de guerra. O primeiro, o hino nacional da Itália fascista. O segundo, o hino do expedicionário brasileiro que morreu lá, em Monte Castelo, em que os nossos pracinhas foram lutar e se foram nas terras da Itália nazista. Hoje não, hoje democrática, que pediu um favor, pediu-nos um favor, que entregássemos o corpo de alguém que protegíamos há muitos anos. E nós vamos cumprir. E Battisti, quiçá, há de ser enterrado junto aos nossos pracinhas, lá na Itália, que antes era fascista, hoje não. Hoje pratica uma democracia, segundo se afirma. E lá na Viva!